De hoje vamos falar sobre anorexia, transtornos alimentares, esse movimento que as meninas não se reconhecem no próprio corpo, e tem um amigo para vir falar sobre isso comigo, que é o Sérgio. Vem, e não perde não, que vai estar ótimo. Deixa eu chamar aqui todas as meninas e os meninos para virem bater esse papo com a gente, importantíssimo, de algo que tem mexido muito com as nossas jovens. Com os meninos também, mas é um problema muito mais feminino do que masculino. E o filme que a gente vai analisar hoje, ele fala, deixa bem claro que lá na clínica, quando ela se interna, só tem um rapaz, o resto todas são mulheres. Então, é um transtorno tipicamente feminino, importantíssimo da gente ver, da gente refletir, da gente pensar. Vamos conversar com o querido Sérgio. Pedir ajuda aqui para ele vir me ajudar hoje. E tem muita gente que já amou o filme. O Sérgio já chegou aí, já vou chamar ele para fazer parte aqui do nosso... Eita, que eu não tô conseguindo. Mônica chegou aí, Rosângela também, Cris, amiga querida, Nina, Analice, Thaís. Tá, já chegou, eu não tô conseguindo puxar ele. Sei por quê. Agora tá aí. Entrar ao vivo com o meu amigo Sérgio. Já chamei. Maravilhoso filme. Foi uma indicação do Sérgio, por isso que eu pedi ajuda dele. Porque Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Olha, vocês estão olhando ao vivo para o Sérgio. Vou ficar mais longe para minha cara combinar com a sua. E a Alice é sua filha aqui. Que maravilha. Então, como tudo começou, Sérgio? Você falou para mim assim, Esperança, você precisa ver esse filme, Sérgio? Não foi? Eu utilizo assistir os filmes como uma terapia, não é? Sempre tem alguma coisa que nos toca. E como eu trabalho muito com jovens, com meninas, porque é um tema que trabalha muito sobre a questão desse modelo de estética que o mundo ocidental impõe, né? O mundo foi feito para as magras, não é? Então as mulheres, elas absorvem isso. Então é praticamente uma doença que atinge mais as mulheres, porque elas se prendem a esse padrão estético de beleza. Tanto que na clínica só tem um rapaz, o resto tudo é menina no filme, né? Exatamente. Então, e o interesse... Pode falar. Eu ia só falar que essa distorção de imagem que as jovens têm, né? Que elas usam o filtro do Instagram, mas elas não se gostam quando elas estão sem filtro. Todo mundo photoshopa a foto, inclusive as modelos, e elas ficam ansiando por ter aquele corpo que é mentiroso, porque nem as modelos têm aquele corpo. E isso enlouquece as meninas, não é isso? Isso. Esperança, eu desenvolvi um trabalho que foi denominado Degustando Conhecimentos, que eu sou professor de matemática, eu transversalizo muito matemática com humanas, matemática com ciências biológicas. E a ideia é isso, eles buscarem a leitura dos rótulos dos alimentos e ali eles têm as informações mais necessárias para que eles estejam com a saúde em perfeita sintonia com a sua energia. E aí é interessante que a gente ensine essa questão de que a contagem das gramas para transformar em quilocalorias é muito importante. A relação dos macroalimentos, carboidrato, que é fonte de energia, proteína, que é função plástica, e a reposição dos sais minerais e vitaminas através das verduras, das frutas, não é isso? Então, só que a ciência
nos coloca esse conhecimento para que a gente utilize para o nosso bom proveito. Sim. O que é que o filme traz? Ela vai buscar a ciência, mas em prol dos seus transtornos emocionais. Então, só em olhar no prato, ela faz a equivalência de gramas e quilocalorias, sem pesar. Né? Então, isso é importante. De tão treinada que ela é, né? De tão treinada. Não sei se você assistiu também, eu não sei qual é a ordem. Foi um filme com Julia Roberts, Comer, Amar e Rezar. Não sei se é bem essa ordem. Que ela passa por 3 estágios, né? Que ela se desliga do casamento e diz, vou atrás do meu sonho, quero viajar. E quando ela chega na Itália, uma outra cultura, a primeira coisa que ela diz, vou abdicar das saladas. Eu quero mais é comer, porque os italianos é assim, ou engordou, compra outro número. Não é? Então, são culturas diferentes. Não é? É interessante a gente utilizar todos os procedimentos científicos e alimentares, como a gente medir sim as calorias, mas para o nosso bem-estar, né? Não ao contrário. Okay? Deixa eu só fazer uma enquete aqui com a galera que já está no ao vivo. Quem assistiu o filme, fala para mim sim. Escreve para mim sim. Quem assistiu o filme. Só para a gente saber o que a gente pode desenvolver, né, ou não. Escreve aí para mim no chat. Quem assistiu o filme, fala sim. Só para saber quantas pessoas assistiram. Mônica assistiu. Olha, a Mônica assistiu. Analice também. Thaís. Olha, um amigão meu, Bruno, entrou agora. Bruno, boa noite. Ele é daqui de Aracaju também. Jane assistiu 2 vezes, Luciene assistiu. Lulu Bonfim me dá dicas também maravilhosas. Aquele filme Nossas Noites foi indicação dela. Aqui, Thaís, você tem que assistir, principalmente você que tem 2 mocinhas lindas em casa. Eu posicionei naquele ponto naquele ponto que você me pediu. Eu vou tentar virar o notebook, vamos ver se vai dar certo, porque quando a gente está transmitindo no YouTube, é mais fácil você compartilhar tela. Aqui é mais difícil. Estou fazendo uma engenhota aqui. Se não ficar bom, gente, a gente para. Mas é o quê? É 2 minutinhos só, né? Isso. Eu passei um trailer rápido para que vocês tenham uma boa noção. Peraí, tá bem localizado aí na tela? Tá, né? Tá um pouquinho. Isso, está. Tá, vamos lá, ver se vocês conseguem ver. Seria ideal que eu conseguisse começar, né, querido? Welcome to our new house member album. How you doing? Moving along. I'm really fucking hungry. Thaís está dizendo que não está conseguindo ver, que está um pouquinho meio turvo, né? Bom, a gente tentou fazer aqui uma gambiarra para que quem não viu o filme assistisse. Isbe, eu queria explicar que a iniciativa maior é fazer uma ponte do que o filme nos trata, que é um filme sério, sobre essas questões de padrões de beleza que o mundo ocidental impõe, não é isso?
Perfeito. É até comum, eu acho que no Instagram vocês irão observar que sempre quando alguém termina uma relação e se sente rejeitado, diz, eles achavam que me encontrou no lixo, mas esqueceu que eu sou reciclável. E aí tem o antes e depois. O antes ele gordinho ou ela gordinha e o depois ele magro e malhado. As mulheres e os homens, eles absorvem isso. Para que eu seja aceito e atingir a felicidade, eu tenho que ser uma pessoa magra. E isso é em tudo, é no mundo da moda, em todos os aspectos, ok? Você senta numa poltrona de avião, nós sabemos que são estreitas. Então, esse mundo de inclusão não é um mundo fácil. A ideia também não é fazer apologia às questões dos corpos, com questão a excesso de peso, também que é compulsão, como também o peso ideal. A ideia disso é fazer com que o espiritismo, ele educa o nosso espírito. Porque quando nós temos algum transtorno emocional e de ordem de anorexia, começa logo na infância e parte para a pré-adolescência e adolescência. Então, na maioria das vezes, como foi relatado no filme, é uma forma da menina, que é anorexa, dela chamar a atenção. Não é? Então, de que forma eu vou chamar essa atenção? Eu vou agora colocar alguns pontos, tá? E já colocou aí anotado o que o Livro dos Espíritos foi Allan Kardec, o estudioso, na qual ele faz um estudo através de perguntas e respostas para o mundo não físico, que são os espíritos desencarnados, e o que é que eles vão nos dizer sobre isso, ok? Perfeito. Então, eu anotei aqui, são muitas as anotações. A pergunta 726 do livro, capítulo 5, ok? Visto que o sofrimento deste mundo nos elevam, se o suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam o que nós mesmos nos criamos. Então ele responde, os espíritos, os sofrimentos naturais são os únicos que nos elevam, porque vem de Deus. Os sofrimentos são voluntários, de nada servem, quando não concorre para o bem-estar de outrem. Ele faz uma chamada sobre essa questão que foi na Idade Média, que começou sobre essas questões religiosas do jejuar. Se o jejuar é para te engrandecer espiritualmente, moralmente, isso não vai mexer com sua rotina de vida. Se você não vai deixar de dar apoio a quem precisa, se você não vai deixar de fazer a caridade, porque nós sabemos que caridade é o amor em ação, e nós viemos para esse mundo físico simplesmente para desenvolver a capacidade de amar. Então, a gente não pode se autoflagelar. Então, começamos nos autoflagelando através desse senso, muitas vezes, de que acreditamos que se nos autoflagelamos, aí começa o sentimento de autopiedade, esse sentimento de autopiedade nos faz nos aproximar ainda mais dos vícios, que são, na realidade, sensações que anestesia a nossa alma. Mas até que ponto isso é bom? Entendeu? Então, é interessante relatar também ao outro posicionamento do Livro dos Espíritas, em cima sobre privações voluntárias e mortificações. A teologia católica fala muito sobre isso, que é a penitência, não é? Que é o jejuar, mas de uma ordem, de uma forma saudável. Sim. Não de uma forma de auto-se flagelar. Também tinha, antigamente, que eles se chicoteavam e botavam aquilo na perna. Como era o nome daquilo? Silício. Boa pergunta. Se alguém lembra, fala. Silício, uma coisa assim. Até no filme do Dan Brown tem, que a perna sangrava. E no Livro dos Espíritos já vem dizer que isso não agrada a Deus.
De jeito nenhum. Ele quer que nós tenhamos a saúde e a força física para poder, como você mesmo disse, muito engraçado, é muito poético isso. Deus nos deu braços e pernas para andarmos, para abraçarmos, para levarmos o amor às pessoas, não é? Então, não o inverso. E na questão 721, Thaís, ela colocou aí já. Faz a seguinte pergunta: é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Que é a questão da penitência. E aí a resposta dos espíritos: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve a quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto que entendam de corrigi-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Quando ele fala de se privar, muitas vezes a gente fala de renunciar em prol do amor, em prol da caridade. Isso sim vale a pena. Eu fiz 3 vezes o planejamento desse nosso diálogo e hoje recebi a inspiração de... Eu assisto muito às 8 horas. A minha mentora intelectual focada na espiritualidade, Thaís, que me apresentou Marina. E Marina falou hoje uma coisa muito interessante que eu queria comentar com vocês. O que é? É sobre a questão da dor. O filme fala sobre dor. E dor remete a vícios, porque nós queremos anestesiar a alma. E uma coisa que Marina falou hoje, muito legal, qualquer vício começa a partir de uma recusa inconsciente para enfrentar e lidar com a sua própria dor. Todo e qualquer vício começa e termina em dor. Qualquer que seja a substância que você é viciado, em álcool, comida, drogas legais e ilegais, ou a uma pessoa, você está usando algo ou alguém para encobrir a sua dor. Vícios de relacionamentos também das projeções que fazemos do outro, vontade de cobrir buracos. Vazios que são nossos. Processo de autoconhecimento é necessário. Para o budismo, o vazio é maravilhoso. Ele está aí burilando, e é um momento que eu acho que o Espírito Santo nos toca e faz burilar a alma. É como se a gente dissesse: meu Deus, essa zona de conforto não está legal. Mas isso depende de mim. E é por isso que é interessante esse furgão que você fala, que é que a gente colocar nesse furgão mecanismos e rotinas e hábitos interessantes que vá filtrar essa má conduta moral que já veio de vidas passadas. Então, eu digo que os hábitos bons, o prazer não é de imediato. Os hábitos bons, só mais no futuro que iremos colher os frutos. Os maus hábitos, o prazer é imediato. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, só te interrompendo um minuto. Meu psicólogo dava uma definição de vício, que ele falava assim: vício é tudo aquilo que eu não consigo viver sem. Então, a menina do filme, ela não consegue comer. Ela está viciada em não comer. Quem está com o problema de colocar toda a sua energia na comida, está no oposto, está viciado em comida. Agora, como você bem disse, a gente pode ser viciado num relacionamento que não te faz bem e você continua. A gente pode estar viciado num emprego que a gente odeia, que a gente não queria estar ali, mas a gente não tem coragem de sair, como em drogas, em remédios, em cirurgias plásticas. Eu vejo muita gente hoje viciada na beleza improvável, que vive de 6 em 6 meses entra no centro cirúrgico para limpar, para fazer alguma coisa. Tudo isso é vício.
E a nossa conduta deve ser, como você falou, o vazio da dor, você não tem nada imediato, você vai conquistar o seu prazer a longo prazo, mas você não vai colocar nada que vai te tamponar ali para ser imediatamente bom. Você vai no seu processo, porque a vida é o processo. Pronto. E o que nós devemos entender que nessa busca desenfreada pela felicidade, a gente coloca o fator condição se. Só vou ser feliz quando eu atingir isso. E nós devemos ser felizes enquanto estamos lutando para conseguir isso. E colocamos sempre a responsabilidade nas pessoas que estão em nossa volta. Aí vem a questão da autopiedade, que é muito ruim, que é você dizer que é vítima das circunstâncias. Perfeito. Não fui assim porque a estrutura familiar minha não me deu acesso a isso. Não sou assim porque nas minhas relações passadas, os meus relacionamentos afetivos não me supriram amor. O amor tem que brotar de dentro para fora. Não é? Então, o filme ele fala sobre isso, essa busca dela incessante para encobrir essa dor, na qual nós vamos ter um entendimento que todos que estavam em volta dela, ela tinha duas famílias, a família da mãe, que vivia um relacionamento homoafetivo, né, com outra mulher. A família, ela era muito bem até orientada pela madrasta. E se você não percebe, o pai continua ausente no filme todo. O pai, a gente não vê o pai. Eu fiquei muito impactada com isso. A ausência absoluta do pai, que nem sequer tem um ator representando o pai. O pai é o cara que nunca chega, que nunca tá, que só dá o dinheiro para o tratamento, mas quem faz do meio de campo, com problema, sem problema, de um jeito esquisito, é a madrasta. Oi, Spê. E vamos perceber que isso acontece no nosso núcleo familiar. É sempre a mãe dizendo, olha, mas seu pai te ama. Sim. Mas o filho quer receber isso do pai. Sim. Olha, ele não pôde aparecer na festinha do seu colégio, mas ele está dizendo que ficou muito feliz pelo convite. Então, a gente tem que entender um pouquinho que precisamos nos expressar. Então, e cada um começa, não sei se durante o filme, ela passa por 4 internamentos, e no filme, ela é visível que cada um começa a botar a culpa no outro. Sim. E eu acho bonitinho também, que muitas vezes a gente passa por isso, a revolta da irmã, que disse, olha, se você morrer, eu te mato. Se você morrer, eu te mato. A irmã é a melhor parceira dela, né? E não são mães de pai e mãe. A irmã só por parte de pai, e é uma menina amorosa que o tempo todo está do lado dela. Isso. Mas ela também começa a cobrar dela, que ela diz assim, nos melhores momentos você está doente, nos melhores momentos você está internada. Perfeito. Então aquela luta o tempo todo. E interessante, gente, que uma fala de um amigo é importante, uma fala da pessoa que nós amamos é importante, mas é totalmente diferente você estar ali com psiquiatra, psicólogo, nutricionista, não é isso? Tudo ali, o apoio de mãe e pai, não é? O apoio dos irmãos, como você falou, o acolhimento é necessário, mas muito cuidado. Não é aquele acolhimento que você não dá mobilidade e autonomia para a pessoa. Senão, nós estamos alimentando ainda mais o vício em nome do amor. Teve uma parte do filme que me chamou muito a atenção dela, que ela diz bem assim. Foi na hora que Luke, apaixonado por ela, e ela estava apaixonada por ele, eu creio, sim, mas ela só fica focada na dor, então ela não quer enxergar essa felicidade. sim. E ela chega, ele dá um beijo nela e diz que está apaixonado, mas ela fica inquieta. E aí ela diz o seguinte para ele. Elas dizem que te amam, mas elas querem dizer que amam o modo como você faz elas se sentirem bem com elas mesmas. Ou como elas amam o que podem tirar de você.
Spê, é muito visível quando a gente fala no termo feminicídios, homem que bate mulher e depois diz eu te amo. Então, pessoas que menosprezam o outro para se sentir superior e depois diz eu te amo. Não é? Então, isso é muito complicado na gente, que a gente diz que ama, mas que amor é esse que não quer deixar o outro livre, que não quer dar autonomia para o outro. Não é isso? Então, essa foi uma das cenas também muito marcantes. A outra cena do filme foi uma vivência. Eu sempre digo que existe duas diferenças entre experiências e vivência. Eu fiz até uma pesquisa de um projeto que relatava isso, experiências e vivência. Nós temos entes familiares, nós temos amigos, colegas de trabalho, que passam por uma experiência conosco, mas não nos vivencia. Às vezes convivemos com alguém, essa pessoa tem experiência de interagir com a gente, mas não sabe nossos gostos, não sabe nossas carências, não sabe nossos... Então, experiência é uma coisa e vivência é outra completamente diferente. E no filme, na hora do museu, ele dá uma experiência através de uma vivência na qual eles entram numa chuva. E o bailarino chegou e disse que Luke, o apaixonado por ela, ele perguntou, mas o que é que... Ela disse assim, o que é que você quer dizer com isso? Aí o bailarino diz que vale a pena viver. Porque se ela morrer, ele ia experimentar daquela chuva. Ele ia experimentar de novas sensações. Não é? Vale também a pena sentir dor. Porque é através da dor que a gente se reformula moralmente. Não é? E talvez a gente esteja vivendo um momento social onde está todo mundo... As pessoas não querem sentir dor. Não querem sentir dor. Não existe não sentir dor. A gente está numa encarnação no planeta Terra, provas e expiações. Não vai ficar... Eu tive um caso uma vez que uma dentista, eu fui fazer um canal com ela, e ela falou que ela ia casar e que ela estava muito nervosa, muito ansiosa, e tinha tomado um Rivotril na noite anterior. E eu pensando assim, cara, abro a boca ou não abro para essa mulher me cuidar? Porque ia casar e estava ansiosa, estava se automedicando. Rivotril virou jujuba, né? Tudo virou jujuba. Os médicos, então, consomem amplamente. Cara, você está ansiosa que você vai casar? Vive isso. Isso é da vida. Sabe? Você vai ter ansiosa, você vai ter medo, você vai ter pânico. Isso é viver, isso é emoção. Agora, as pessoas não querem sentir a emoção e taca remédio para dentro para não se emocionar. Ou taca comida, ou taca droga, ou taca cocaína, ou seja lá o que for. Então, assim, por que a gente... Eu não consigo imaginar meu avô, que era um cabra que ia para o Ceasa de madrugada comprar legume para entregar no restaurante e carregava a caixa no lombo. Eu não consigo imaginar meu avô dizendo eu não quero sentir a dor de carregar as caixas. Porra, é o trabalho dele. Quando foi que a gente virou esse bando de gente mimizenta que não pode sentir dor? Esperança tocou uma coisa muito interessante agora, que eu me lembro de uma palestra de Divaldo Franco. Eu acho que quem conhece, quem pelo menos tem simpatia pelo espiritismo, conhece Divaldo Franco. E ele fala muito sobre isso. Pessoas que encarnaram, que vieram até bem afeiçoadas fisicamente, com um poder intelectual muito grande, mas que não faziam usos dos seus dotes. E quando utilizava era com arrogância, para pisar, para massacrar. Na próxima encarnação, vem com esses transtornos emocionais. Muitas vezes vem com outras doenças, como autismo e outras. Porque diz assim, o mundo te deu, você vê, o universo lhe abençoou com isso, e você desdenhou. Né? Isso no Evangelho fala muito sobre isso. Não esconda os seus talentos. E a gente aqui no Pílulas, a gente fala isso toda semana. Isso, que é o orai, né, o vigiai e praticai.
É. não é? Olha, Ou- a Mônica, que é educadora, Thaís também, nós temos vários professores aqui na sala, falando, é uma geração que não pode ser frustrada, né? Então, assim, tem alguma coisa errada com a educação que a gente está dando para os nossos jovens, tem alguma coisa errada que a gente precisa ficar vigilante. E também, quando chega no ponto de adoecida, como essa moça estava, já estava adoecida no ponto dela quase morrer de inanição, se não fosse aquele médico sensacional, ela não teria escapado. Então, a importância da família não desistir do tratamento dela. Porque quando é que a gente desiste de um filho? Nunca. A gente vai batalhar até conseguir, não é verdade? Eu digo que é plano A, B, C, D, até o Z, depois volta de novo. Isso aí. Até a coisa acontecer. Esperança, eu quero contar também que não é só esse meio externo, essas vivências, experiências na qual a personagem Ellen vivenciou no filme Um Mínimo para Viver. Tem a questão do perispírito. Para quem não entende muito, o perispírito é como se fosse a nossa CPU, a nossa memória das vidas passadas, que está no nosso inconsciente. E aí eu vou relatar uma história de uma mulher uma paciente do hospital André Luiz, que tinha 1,60 m e sofria de anorexia, e pesava menos de 40 quilos. Ela reclamava dizendo não entender por que Deus a tinha feito tão gorda. Olha, ela estava com 40 quilos, com 1,60 m. É uma visão distorcida da imagem, né, que eles têm. A distorção da imagem. E aí eles assim, medicação não deu certo, terapia não deu certo, terapia de regressão. E aí, olha o que eles descobriram. A paciente em vida passada havia sido uma senhora de escravos. Para torturá-los, ela colocava os negros debaixo da casa sem comida e água. Os escravos morriam de fome e eram comidos pelos animais. Um certo momento, um espírito dos escravos apareceu e contou que quando estava debaixo da casa morrendo, eles falavam que essa mulher deveria morrer magra e deformada. Naquela vivência, ela não morreu, mas ela encarnou e teve que passar por isso. Esse espírito obsessor e vingativo fazia com que essa mulher perdesse os sentidos e o bom senso em relação à alimentação. Então, é de tudo um pouco. Não quer dizer também que tudo vem de vidas passadas, né? Então, nós temos que entender que temos que parar de sermos pensadores e sim observadores. Para a gente despertar o nosso eu espiritual, porque se eu dar vez ao pensamento, ele vai comandar todas as minhas funções. Então, a gente vacila, né? A gente alucina muito. Como é o 13º mandamento, não alucinarás. Nós achamos que só pessoas com outros tipos de transtornos emocionais que alucinam. Nós alucinamos o tempo. Nós todos temos vícios e nós todos temos que estar no horário vigiar. É que o filme reflete um vício que choca. E nesse sentido ele é maravilhoso. Isso. E o perispírito, ele está lá no nosso inconsciente e é ele que dá os comandos para o nosso subconsciente, que é as nossas memórias mais remotas, mais próximas. E aí, o consciente só vai bloquear o inconsciente a partir do momento que o eu espiritual surge e emerge da nossa boa vontade, do aprendizado, do conhecimento. Agora, não fazer igual a ela, que buscou o conhecimento da contagem de... Porque eu dou essa aula para os meus alunos e eu agora faço esse link. Olha, a gente está passando as informações, mas de que modo, de que forma vocês vão utilizar? Perfeito. Quando eu fui visitar a casa de Santos Dumont, em Petrópolis, um dos monitores disse que um dos momentos de depressão de Santos Dumont, que ele diz, a invenção do avião foi para coisas boas.
e utilizaram a invenção dele para algo de ruim. Então, e o que aconteceu com a menina do filme, que ela é uma desenhista, e uma das fãs dela, do blog, pegou um dos desenhos dela, se suicidou e manda uma carta para ela. Ela ficou com ela se condenou por isso. Né? E aí então, sofreu um cancelamento, todo mundo culpando ela pelo que aconteceu, né? E aí é o gatilho que arma toda essa cena, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter um entendimento que muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós projetamos, né? Porque o outro vai absorvendo isso e a gente não sabe como ele vai digerir isso. Então, lembrar, precisamos ser mais observadores do que pensadores. E quando a gente observa, a gente age. Então, o nosso inconsciente manda a informação para o subconsciente, mas ele pode mandar de forma errada, errônea. E aí pode também entrar as vibrações dos espíritos obsessores. Sim, quando a gente cai a nossa frequência, a gente passa a ser vítima, uma possível vítima de obsessão. Lembrando-se que eu tenho um pouquinho de sutileza quando falo essa palavra obsessor, porque senão a gente o coloca como um inimigo. É tanto que nas minhas orações, o espiritismo é muito legal, que a gente doutrina, a gente educa também o espírito que em outras vidas nós fizemos mal. Por isso a força do evangelho, por isso que eu digo, gente, às 18 horas é lá a esperança. Aí. Porque nós não estamos educando só quem está ali acompanhando, mas também o mundo invisível, o mundo não físico. Não é? Que são essas companhias espirituais que nós não sabemos quem são, porque muitos vêm de vidas passadas. E eles estão ali, viu? É muito interessante essa jogada, que a gente deve evitar falar mal das pessoas. Porque, assim, eu encarnei nessa missão, nesse mundo terreno, espelho, e estou fazendo o melhor. Aí, mas tem aquele espírito obsessor que diz: eu não confio nessa evolução dele. Aí, do nada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu pai, fala alguma coisa sobre mim. Aí ele diz: está vendo? Isso é fingimento dele. Então, a gente tem que ter esse entendimento que então, assim, as paredes têm ouvidos, o mundo invisível tem ouvido. Né? Mas lembre-se que também o mundo invisível tem os espíritos de luz, né, que nos acompanha aqui. Isso é muito, mas muito, muito importante. Mônica falou uma coisa também, que quando a gente faz o evangelho, mesmo as pessoas que não assistem o Pílulas, mas que convivem na casa, você transforma a ambiência da casa. Agora, eu queria que você dissesse para mim o que você acha que é o ponto de virada da chave da nossa personagem. Quando que ela decide voltar para a clínica, o que você acha que virou a chave dela para ela querer se curar? Assumir onde estava a raiz do problema, que ela mesma criou, que era também a pessoa-chave, a mãe. Porque cobramos também da figura materna, da figura mulher, que sempre seja forte em todos os aspectos. É muito cruel isso também. Verdade. E aí, quando ela encosta o psicólogo na parede e diz: não, você tem que me dizer o que é que eu... Você tem que me orientar. Como é que eu faço para acabar com a dor? Ele disse: eu não posso. Só você que pode. Tem um momento no museu que ele até diz assim, ela diz: a voz chega para mim e diz que nada disso que você está me dizendo é verdade. Aí ele chega assim: mande a voz, digam foda-se para a voz. Aí ele começa a gritar: fuck you! É sensacional. Isso, exatamente. E também ela se revolta e dá as costas para o tratamento. Sim. Mas vai de encontro à mãe. Essa é uma das cenas mais marcantes, que a mãe vai ao quarto dela, que é uma cabanazinha, né, uma tenda,
E ela chegou assim: minha filha, eu te aceito do jeito que você é. E quero lhe dizer uma coisa. Então ela fala da depressão pós-parto. E ela diz, ela aceitou a indicação da pastora dela. Aí você vê que Deus sempre fala com a gente. Esse momento, para mim, é sensacional, porque tem toda uma espiritualidade querendo cuidar daquela família, né? Aí qual é o veículo? A pastora da mãe dá uma dica para ela. Quer dizer, quando a gente está com o ouvido de ouvir, sempre vamos ter respostas e caminhos para a gente agir. E a mãe ouve aquela pastora e faz o que ela manda fazer. Isso. E o que ela mandou fazer? Dê de mamar, porque ela renunciou dar o peito, de dar o gogó. Então ela fez uma mamadeira com mingau de arroz, com gogó de arroz. Aí ela olhou assim, e é na mamadeira? Ela disse, é. Chega um momento que a menina ficou meio retraída e ela diz, não. Mas depois a menina chama e aceita. Então ela se senta, coloca a filha no colo e dá de mamar para a filha. Foi uma das cenas muito interessantes, porque ela disse assim, eu tenho que me... A cura foi para as duas. Sim. A mãe que se curou, aceitando que ela também é vulnerável, né? A mãe também tem direito de ter depressão pós-parto, não é isso? E aí elas colocaram os pontos nos is, e depois dessa cena, ela vai caminhar, né, no campo, e aí ela tira um cochilo, ou ela entra em transe, e aí ela se vê em um outro mundo astral. Ela né, se vê do alto, né? Ela está em cima da árvore e olha para aquele corpo físico dela, né? Exatamente. Engraçado que, olha, quem aparece aí nesse sonho ou nessa visão dela? Luke. O amor dela. O amor dela. Porque muitas vezes o amor está do nosso lado, mas a gente só enxerga a dor. Isso Como aí. é que eu vou enxergar a pessoa maravilhosa que está Fala essa frase de novo, que tem que ficar no inconsciente de todos nós. Fala de novo. Isso. Muitas vezes deixamos de enxergar a pessoa que realmente nos ama porque ficamos presos à dor. Que isso é de uma forma egóica muito grande. Pararmos só para olhar a nossa dor, olhar para o nosso umbigo, nós vamos quebrar a nossa missão espiritual nesse mundo terreno. Então, observe que depois desse processo, que ela se reconhece e que ela se enxerga praticamente desnutrida, só as pele e costela. O esqueleto, né? O esqueleto, né? O esqueleto. Ela se acorda e volta com as próprias pernas para o internamento. Isso é muito importante. Nós andarmos com as nossas próprias pernas. Ainda tem tempo, Esperança? Eu não sei. Fala para mim que horas são, que eu estou sem relógio aqui. Alguém me diz que horas. Olha, são 6h45. Temos mais 10 minutos para a gente abrir para pergunta. Eu queria falar quando se fala em guia da espiritualidade, um grande autor, Eckhart Tolle, que o autor do livro O Poder do Agora, ele enuncia essa questão essa busca incessante da felicidade. Né? E anotei em cima, gente, às 8 horas, com Marina, que ela é fantástico. Thaís, bote também o link dela aí. Eu sempre indico, o Pílulas à noite. O terça às 3 horas da tarde que eu faço. Mas tem um link, assim, bem diversos horários. E também tem Marina às 8 horas da manhã, que eu assisto, quando posso. E aí eu anotei algumas coisas muito interessantes. Veja, não deseja a felicidade, se você desejar, não vai encontrá-la. Desejar é a antítese da felicidade.
Felicidade é o estado natural de estar. Então, eu estou desejando, não consegui ainda a felicidade. Felicidade, percepções de coisas e sentimentos que são tidas como positivo. Isso é felicidade. Paz interior não depende dessas condições. Nem sempre é possível estar feliz, mas sempre é possível estar em paz, gente. Eu posso não estar feliz, eu posso estar na guerra, mas tá ali a minha missão. Eu estou em paz espiritual. Paz de espírito é o valor que a gente deve buscar. Exatamente. A felicidade está condicionada. Eu só vou ser feliz quando, ou só vou ser feliz se isso acontecer. A paz interior é a aceitação das coisas como elas são. Perfeito. A mente, instrumento incrível, se usarmos corretamente. Nós deixamos a mente nos usar. Você acredita que você é a sua mente. Ela é ilusão. O instrumento tomou conta de você. A mente nos faz acreditar em tudo que ela pensa. Alucinações, transtornos. Devemos ser seletivos naquilo que pensamos. Devemos ser o observador. Porque também, para quem acredita na visão espírita, somos influenciados por espíritos, muitas vezes em sintonia com os nossos sentimentos mais inferiores. Sim. Ou que estão ali em débito, nós estamos em débitos com eles, como aconteceu com a história da senhora de escravos, Sim. que deixavam eles com fome e deixavam os animais comê-los. Olha que dor torturante dessas pessoas. Não é? Outra coisa muito interessante é sobre preocupação. A gente assim, ele é um pai, uma mãe, ele é um irmão muito amoroso, porque ele vive preocupado. Gente, precisamos tirar essa palavra preocupação, e eu vou explicar por quê. A preocupação parece necessária, mas não serve para propósito algum. E cria-se um status. Ele ou ela está sempre preocupado, sempre correndo, se desgastando pelo outro. A gente tem que ter o entendimento da percepção, até que ponto nós vamos ajudar e até que ponto nós não estamos também fechando a porta da nossa felicidade, deixando de realizar nossos sonhos. Olha, corre por rios do Pílulas, que tem uma sobre sonhos que é fantástico. Não é isso? Eles nos ensinam. Ele ensinou também ela a sonhar, não é? A menina do filme, não é? Que depois ele disse assim, troque de nome. Eu acho que a ideia dele, ele disse assim, troque de vida. Esqueci disso. A troca do nome, que foi um simbolismo maravilhoso. Boa, boa. Troca de nome. Troca de vida, aproveita e troca de nome. É legal, vai lá e muda o nome. E aí, ele é que dá e ela aceita, viu? Lai, né? Lai. E aí ele faz uma pergunta, em nível profundo, você está completo? Entusiasmo é diferente de controle. Às vezes a gente acha que está entusiasmado com o trabalho, que está entusiasmado com a família, mas muitas vezes a gente está controlando. Então a gente tem que ter um entendimento até que ponto a gente também não está alucinando ali, não é? E outra coisa, nada do que vem e vai é seu. Nada nos pertence. A impermanência é um dos princípios do budismo que me encanta. Incrível. Que é, eu estou temporariamente mãe do Juan Pablo, eu estou temporariamente morando aqui no Rio de Janeiro, mas é tudo impermanente. Mas eu detesto mudança. Querida ou querido, a mudança é a única coisa que a gente tem certa na vida. E tudo vai mudar. Então, enjoy the ride, né? Você curte o caminho. Você não espera quando chegar num tal ponto eu vou ser feliz. Você vai, o caminho todo você vai arrumando os seus momentos. Entenda que a vida é impermanente. Não queira se apegar a pessoas, às coisas, a bens materiais, porque tudo nos é emprestado temporariamente. A nossa pátria é lá em cima, aonde retornaremos um dia. Exatamente. E nessa visão, a gente entende que a visão expandida da espiritualidade
é a gente estar como observador e não como pensador, Isso aí. ok? Para que a gente possa ter o entendimento e emanar algo de bom. Eu vou encerrar com uma frase muito interessante, diz assim, pare de brigar com a sua realidade. A felicidade não é quando conseguir, e sim enquanto você não consegue. É todo esse processo, né, que você vai buscar e fazer essa percepção de sentimentos, como assistir o pôr do sol e tomar um café quente com um pedaço de bolo, não é? É você sentar no banco, comer pipoca na praça, não é? É estar com um amigo querido, é também visitando doentes em hospitais, é poder ajudando. Agora estamos uma questão meio problemática por causa do Covid, a gente não pode fazer isso. Servindo, né? Pronto, servindo. Eu passei outra frase, eu acho que eu passei, foi para Thaís. Thaís, se você conseguir a frase, vê se você consegue postar. Vamos ver alguém que está querendo fazer alguma pergunta. O que, é que você acha? Se alguém tem alguma pergunta, enquanto não aparece a pergunta, eu queria só falar uma coisa. Está muito complicado para os jovens, muito mais complicado que foi para mim, que hoje eu tenho 58 anos. Antigamente a gente se comparava, amigo, era com as amigas do colégio, com as amigas do balé, com as amigas do inglês. Essa garota, ela tem que se comparar com toda essa geração nova, as meninas que estão com 14, 15 anos, elas estão crescendo no Instagram, nas mídias sociais, assistindo as TikToks da Coreia, assistindo as Kardashian dos Estados Unidos. Então, a comparação para a cabecinha delas ficou muito grande. Então, vamos cuidar das nossas jovens, vamos perceber o que elas estão passando, vamos, eventualmente, diminuir esse tempo de tela, vamos conversar sinceramente com as nossas meninas, dizendo que ela não tem que se comparar com ninguém, que ela tem que encontrar o seu caminho de ser feliz, porque está difícil ser jovenzinha nos dias de hoje. Muito mais cruel do que quando eu era uma jovenzinha. Sim, sim, com certeza. Muito legal. Tem uma parte muito interessante que é logo quando, no início do filme, que ela disse assim, até quando na televisão parece aquele bolo maravilhoso, ela diz assim, que bom, você está magra, agora você pode comer. Então é aquela cobrança, não é? De meu Deus, para eu ser aceita e para eu ser feliz, eu preciso estar magra. E a ideia da nossa live é a gente passar a ser mais observador, né? Sim, em busca da ciência, em busca de uma alimentação saudável, em busca de atividade física, em busca do autoconhecimento, para que a gente possa, sim, cada vez mais estarmos fortes para poder servir. Eu não sei, eu esqueci o nome da pessoa que diz assim, quem não serve para servir, não serve para viver, alguma coisa assim. Né? Também então, não sei quem é não, mas é lindo. Isso, então, é interessante a gente colocar isso em pauta, porque... E a gente precisa desse tempo também um pouquinho com nós mesmos para podermos nos estudar e aí construir um mundo melhor, primeiramente para a gente, para depois irradiar isso para o outro, né? Thaís escreveu aqui a frase, a beleza física pode provocar tragédias para a alma, e esta não possui discernimento, que é do Chico Xavier. Quem não vive para... Quem não vive sem... Não entendi. Sem Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. É isso aí, a Thaís escreveu. Quem não vive para servir, não serve para viver. E que a gente tenha um olhar amoroso, um olhar atento aos nossos jovens. Pois meu filho está com 30 anos, mas não importa, eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas dessa faixa etária, que a gente sente, converse, que a gente doe um pouco do nosso tempo, que a gente explique, olha, esses corpos esculturais que você está vendo aí, tem muito Photoshop, não fica com essa paranoia, que a gente tenha um carinho de acolher, porque não está fácil para as meninas serem meninas dos dias de hoje. Sim, sim. E é tanto que a gente já começa uma conversa, poxa, você tá linda.
né? Então, fica enraizado isso também, essa proposta de que ela tem que sair linda, né? Mas tem muito mais além dessa visão física, né? Que bom te encontrar, né? Que bom que você está aqui, né? Isso é muito importante. Não ficar só falando do problema, não só cutucando a questão que muitas vezes é a ferida das pessoas. A Mônica fez uma observação importante aqui, que ela tem visto muita nutricionista se render a esse apelo, prescrevendo suplemento, proteína, para manter a clientela. Muito complicado isso. Vou deixar salvo, se Deus quiser. E outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei, mas não esqueci. Peraí, vai falando você que eu já lembro. É interessante que nesse mundo de regeneração que está por vir, observe também que tem a questão da nutrição envolvida, porque é interessante que muitos pais estão obrigando os filhos, essa nova geração, que já vem sem querer comer carne. Sim. Espíritos mais evoluídos não sentem a necessidade da carne de boi, bovina, da carne branca, né? Então, eles são mais evoluídos, então eles vão mais para outra linha, mas o pai fica ali cutucando, investindo, e muitas vezes a criança não tem essa aptidão, porque é uma questão espiritual. Aqui no Rio, porque acho que isso muda muito de região para região, né? Eu não faço mais uns 15 anos sem fazer um cardápio que tenha muita coisa vegetariana. Essa faixa etária de 15, metade da sala é vegetariana. E aqui as pessoas costumam lidar numa boa. Então, na formatura eu tenho que ter cardápio vegetariano, nos 15 anos eu tenho que ter cardápio vegetariano, é uma coisa que já está acontecendo, que a gente faça o balanceamento de outro tipo de proteína, mas que não deixe de respeitar, porque isso é uma vontade legítima, né, do jovem, né? E o que eu queria falar é que, amigo, sempre o longo prazo dá trabalho. Então, se eu quiser ficar com a barriga sarada, ou você vai malhar 3 anos seguidos para conseguir, ou você vai pelo atalho de fazer uma lipoled, entrar numa cirurgia e sair com a barriga sarada. Isso é uma preguiça do ser humano. Não há atalho na evolução espiritual, não há atalho na evolução física. A vida não tem atalho. O caminho é um caminho duro, de disciplina, de consistência, de você querer fazer uma coisa, mas evitem os atalhos, porque você faz uma lipoled hoje e você não sabe a consequência que isso tem daqui a 5 anos. Não estou sendo contra a cirurgia plástica, eu tenho plástica de nariz, eu acho que plástica você quer corrigir a tua orelha de abano, eu acho ótimo. O que me preocupa é, de novo, meninas de 15 anos, o que você quer de presente de aniversário? Uma lipoled. Isso me deixa apavorada. Sim, são questionamentos muito importantes para serem pensados, observados. A que ponto está essa cabecinha da menina que está formando um corpo que, se trabalhar, vai conseguir ficar com a barriga linda, e ela está querendo atalho. A vida não tem atalho. Não, eu quero falar inglês. Aprenda inglês em 6 semanas. Mentira! Você não vai aprender inglês em 6 semanas. Você não vai. Faça um curso aqui e você faz o 2º grau todo. Na minha época era 2º grau. Em 1 ano, esses atalhos não nos convêm. A gente é da espiritualidade, a gente sabe que o que vai fazer resultado é o hoje, amanhã e depois, com muita disciplina, com muita seriedade. Então, os pais também estão facilitando esses atalhos para os filhos, que vai deixar um bando de gente sem disciplina. E a gente precisa da disciplina para crescer, em tudo. É incrível que muitos pais cansam de dizer assim, eu vou dar uma educação melhor para os meus filhos. Aí muitas vezes eu digo assim, e você hoje é o que é por causa da educação dos seus pais, dos seus ancestrais, não é? Claro que a gente tem que rever muitas outras com relacionado a essa questão do processo ensino-aprendizagem e entender também que, primeiramente, pais têm que se educar para que eles aprendam a educar, não é? Então isso é muito, muito importante. Como passou aquela cena do filme em que a mãe acolheu a informação, a sugestão da pastora, ela se educou primeiramente,
para poder ajudar a filha. Perfeito. Né? Então, Perfeito. são processos fantásticos e temos aí... Eu quero falar, até dar os parabéns de uma família maravilhosa que eu amo, que é a família Felizola. Eu tenho um chamego com elas, tanto com Thaís que foi minha. E Thaís é um amor, porque ela faz terapia, as filhas fazem, e através dela agora, minha mãe, com 82 anos de idade, faltou a terapia hoje para nos ver. Aí vai semana que vem. Aí eu digo, é por uma boa causa. É uma boa causa. E eu faço, minha irmã faz. Então isso é muito importante. Não é? A terapia nos ajuda a nos ouvir. Não é isso? A observar melhor a nossa mente. E aí, com certeza, a gente vai se expandir melhor. Gente. Caiu? Não. Não, você falhou, amigo. Eu vou pedir para você repetir, porque eu não consegui. Você estava falando sobre terapia, e aí eu não consegui entender. Eu disse que quando se faz terapia em família, é muito mais evolutivo, porque pais se educam e educam filhos. E é um feedback, porque ambos vão se ajudar, ambos vão se ouvir. A terapia, ela veio com o objetivo não de nos dizer o que nós temos que fazer, mas para que nós possamos nos ouvir melhor e aí nós mesmos tomarmos as melhores decisões para a nossa vida. Então, quem terapia unida, e aí foi a experiência com a família Felizola, que Thaís faz terapia, a irmã dela também faz, as filhas fazem também. Lá em casa, minha mãe faz, minha irmã faz, eu faço. Isso é muito, muito, muito bom. Graças a Deus a gente não tem hoje mais aquele estigma de você faz terapia, você é maluco. Se alguém ainda pensa assim, sugiro rever os seus conceitos, porque é um trabalho de autoconsciência, é um trabalho de melhoria, né? E é uma intenção de que todos nós a gente possa se conhecer para trabalhar melhor aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, para a gente poder conviver saudavelmente com a nossa família. Sim, fantástico, é isso mesmo. Mais alguma coisa, amigo, para encerrar? Bom, a ideia foi essa. A ideia não foi esmiuçar o filme, porque também a ideia é que eles assistam, senão a gente vai dar tudo de mão beijada. Né? É um filme que a gente... eu acho que são palavras intercambiáveis que chegam a um único bom senso, como você ser observador da sua mente, né? Com você saber o que é a diferença de felicidade e paz de espírito, né? A questão da terapia, que é muito importante, a gente não pode só viver do que nós achamos do senso comum, né? Nós temos que trazer um pouquinho as pesquisas, a ciência para perto da gente, e é muito importante associar a religião à ciência. Isso é muito, muito importante. Ou as filosofias de vida, que também nos dá um certo norte. Né? E quando as dores vêm, elas vêm um pouquinho com anestesia. A gente diz, espera aí, a gente até bobeia, e se cair de joelho, a gente aproveita para rezar, para orar, e se levanta com toda a força. É isso aí. Eu quero agradecer também demais. Eu me senti até um pouquinho egoísta no período que você precisou se ausentar por causa do seu esposo. E eu lhe cutucava, eu dizia, espere, volte. Porque foi logo naquele processo de pandemia. Foi. E você tem uma figura de mãe, você é jovem, mas é essa coisa gostosa da gente ouvir. Você tem a figura de realmente de coach, né? E outra coisa, você se porta de uma forma que você se coloca também com os defeitos. Então, você interage com a informação e também com até os seus desajustes emocionais, dando exemplo para que a gente possa entender que todos nós somos passíveis aos erros. E muito. Chico Xavier, ele oscilava também no humor, não é? Divaldo Franco também, Irmã Dulce,
claro, num nível suave. Não, eles oscilavam aqui, a gente está oscilando aqui. Isso! Jesus Cristo precisou pensar no deserto. Sim. Ele disse assim, eu vou observar que pensamentos são esses. Não é? E tem até a parte da questão da obsessão do demônio, eu acho que é uma relação, dizer assim, são as aflições dele. Todos temos. Uma missão extraordinária dele, não é? Só que as pessoas só focam no momento da Via Crucis. Eu digo, o momento mais lindo de Cristo é o evangelizar, não é? Essa é a parte mais linda dele. Porque senão a gente fica com aquela coisa de que amar, o outro tem que sofrer por mim, o outro tem que se ferir, o outro tem que carregar a minha cruz. Gente, não precisamos disso. Né? O outro pode nos orientar, o outro pode dar até um puxão de orelha, pode dar até um empurrão. Vai, meu filho, o momento é agora, não é? Mas tem que partir da gente. Então, que bom. Essa também é uma terapia, é estar com você sempre às 18 horas, sempre que eu posso. É o horário vigiar. Quem está chegando hoje pela primeira vez está convidadíssimo a estar com a gente aqui todo dia, às 18 horas, porque a gente precisa ter a disciplina de todo dia refletir como eu posso melhorar, né? Qual é o próximo micropasso que eu posso dar para atingir essa paz, né? Porque é uma constante, né, amigo? Não tem atalho, como eu sempre falo aqui, não tem atalho. A gente precisa malhar o nosso espírito, por isso que a nossa hashtag é espírito sarado, né? Eu não quero ficar com a barriga riscada, mas eu quero ficar com o espírito sarado. E essa é a missão, né? Convido vocês todos a estarem comigo aqui todo dia. Tem um produto didático maravilhoso seu também, que é o Casagaia, que é muito legal. Que eu digo assim, não adianta só ter força de vontade. Eu acho que a gente tem que mexer com a fitociência, né? Com plantas. O ambiente também tem que estar mais seletivo, a energia tem que circular, certos hábitos devem ser modificados. Então, é uma coisa muito legal de se produzir e que isso nos ajuda bastante. Então, eu acho que estamos de parabéns com esse tempo todo, praticamente um ano juntos, né? Verdade. Desde a pandemia. Desde a pandemia para cá. A Mônica fez uma pergunta para você. Qual a sua opinião sobre as promessas a serem pagas, como o sacrifício de deixar de beber café, de comer chocolate, de joelho? O que você pensa disso? Eu trocaria tudo isso por mais um pouquinho de amor, né? Mais um pouquinho de doação, acolhimento. Essa negociação de que, olha, é aquela questão da bicicleta Caloi para quem foi dessa geração. Ah, se eu for bonzinho o ano todo, eu ganho a bicicleta. Mas a intenção foi ser bonzinho por quê? Qual foi a finalidade? É por isso que o espiritismo, ele muitas vezes não é bem aceito pelas pessoas. Porque você vai acordar e vai dizer, eu sou o culpado. Então, por que negociar isso? Eu acho que se for para negociar, eu digo, meu Deus, que eu me cure disso para eu me fortalecer mais e ajudar mais as pessoas. Eu tenho uma missão aqui. Eu tive um diagnóstico de câncer que foi na próstata e uma das conversas com Deus foi, o que mais eu tenho que aprender? Né? Eu me olhava no espelho e dizia, peraí, mas eu tenho sonhos, eu tenho uma missão, né? Eu posso ser seus braços e suas pernas. Ajuda-me aí, dá essa força, né? Dá essa força. Coloca pessoas em minha volta que me ajudem a me levantar, né? Que também tem esse momento que a gente cai, a gente também tem que ter a hombridade, a honestidade consigo mesmo e aceitar ajuda. Né? É todo um processo de... Os índios, quando eles dão a mão, eles dão com a mão aberta e outra fechada, que é o dar e receber. A gente precisa ter esse equilíbrio. Sim. O momento de cuidar e o momento de ser cuidado. E quando ser cuidado, aquela palavrinha sua, cuidado. Os cuidadores têm que se cuidar. Sim. E os doentes têm que ver os cuidadores com outro olhar de amor. Não é só falar de dor, não é só falar de reclamação. Precisamos aprender também a sermos doentes. Sim. Então, eu acho
negociar com Deus, um milheiro de não sei, não estou questionando isso, né? Mas que tal conversar com eles e dizer, quero ser seu parceiro. Me dá mais um pouquinho de tempo de vida nesse mundo terreno, que eu vou construir um mundo melhor. Né? Nem que seja um pouquinho, mas eu vou fazer o possível para isso. Que lindo. Eu acho que seria uma boa negociação. E como ficou a sua doença? Veja, nada por acaso, porque tudo é autoconhecimento. Sempre eu estudei sobre sexualidade. E quando a gente fala sobre próstata, a gente pensa logo no mundo masculino, sobre ereção, sobre ejaculação. Mas eu tinha um entendimento que nós temos dois processos, o orgasmo e a ejaculação. Quando você faz a cirurgia da próstata, você sente o orgasmo, mas não tem mais a ejaculação. A representação significativa do esperma você não tem. E aí, para mim, foi mais suave, porque para mim sexo é cabeça, sexo é afetividade e sexo é doação. Então, isso não me mexeu. O que mexeu comigo foi, será que eu vou ter que tomar alguma quimioterapia ou radioterapia? Mas por sempre eu me cuidar, o médico percebeu logo a alteração no PSA, passou a tomografia, foi milímetros o nódulo. Uma amiga maravilhosa minha, Lurdinha, que eu digo que é um anjo da guarda também, que na cirurgia eu fui para a casa dela, ela me cuidou com todo carinho. E aí, porque eu fui para os braços dela? Ela já tinha passado a experiência com o esposo. E o esposo passou por uma cirurgia de robótica. Ela disse, Sérgio, você não vai fazer a convencional. Você vai fazer a robótica. E eu tinha que ir para São Paulo. No mínimo seria 30 mil reais. Veja a espiritualidade agora agindo. Eu digo, pega, eu vou ter que vender o carro. Ai, mas eu disse, vendo? Isso é o mínimo. Aí, do nada, quando eu fui fazer os exames, entregar para o médico disse assim, Sérgio, vai surgir agora, em outubro, a cirurgia de robótica. Você vai ser um dos 10 primeiros a fazer a cirurgia. Criatura, de 30 mil reais, eu paguei 8 mil reais. Que maravilha. Nem vendeu o carro. Não precisei vender o carro. E o mais interessante, Spê, é que pela robótica a sensibilidade peniana continua, a ereção continua, e eu entendo que o sexo para mim está mais prazeroso porque eu coloco mais a flor da pele, a sensibilidade do toque, né, da afetividade. E sexo, para mim, não é só essa questão do orgasmo por si só. Né? Companhia, envolve muita coisa legal. E eu digo que veio como uma bênção, que eu melhorei, eu dei um salto quântico. Comecei assim, hoje, materialmente falando, não paro 2 vezes e falo assim, ai meu Deus, quebrou, porque precisou quebrar, né? Perdi isso, tudo bem, vem novas coisas, vem novos sonhos, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Mas aí, a base, estudar sobre sexualidade, sobre o espiritismo, não é? Esse acompanhamento todo meu, através desse autoconhecimento correlacionado à espiritualidade. E ter o entendimento que quando estamos sós, nós achamos que estamos sós, mas nós não estamos. A espiritualidade está conosco o tempo todo. Graças a Deus. Que bom que o final da história é lindo. E você está aqui, pleno, maravilhoso, ajudando a gente com o seu depoimento, com o teu conhecimento, com os teus comentários. Sempre uma pessoa que me motiva muito. Ele não me dá sossego, vocês não imaginam que ele fica comigo. Olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E vamos. Então, assim, agradeço muito o tanto que você me impulsiona. Não só você, tem Thaís, tem Mônica, tem Tânia, tem muita gente aqui no Vírus que não me deixa esmorecer. Por acaso, sou eu que fico na frente da câmera, talvez porque eu tenha uma cara de pau muito grande, como eu já comentei com vocês antes. Não tem nada do outro mundo. Jesus falou, quem é que está disponível? Ah, só tem a esperança. Então vai ela mesmo. E aqui estou tentando fazer o meu melhor, sempre amparada por vocês todos, por todos que estão comigo todo dia. Foi ótimo estar com você ao vivo, adorei.
Que venham outras. E é isso, amigo. Tamo juntos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela participação de muitos amigos meus que estavam aí. Oi, estava sala cheia. Que são, hoje. são nossos anjos da guarda encarnados, né? Muito isso. Legal para mim. Então é isso, gente. Boa noite para quem ficou até agora. Maravilhoso. Vou salvar, que vai dar certo que eu vou conseguir salvar. Obrigada, boa noite. Nos vemos amanhã. A gente se encontra de novo. Beijo, Tauana. Beijo, Mônica, Thaís, Fernandinha. Quem mais estava por aí até agora? Luciene. Entrou muita gente. Teve uma hora que a sala estava cheíssima. A filhota da Thaís também estava aí com a gente. Beijo enorme, dona Gilza, todo mundo. Nos vemos amanhã. Obrigada, amigo. Beijo grande. Fiquem com Deus e até amanhã.